Fala aí galera, beleza? Mais um rolê. Saindo pra testar a embreagem hoje. Fiz a troca dos discos, botei kit de discos da CB300, coloquei as molas da CB300 e coloquei também uma molinha para dar pressão ali no retorno da embreagem. Depois eu coloco uma foto aí pra ficar melhor. Tô testando esse suporte de celular aqui também. Logo mais eu pretendo fazer uma viagem para São Paulo aí, se der tudo certo. Então vamos ver se ele vai aguentar aqui o rolê. Botei até no mapa aí pra testar, liguei o cabinho USB pra ver se vai carregar. É um celular meio antigo aqui, mas é pra dar boa. Fiz a troca da relação. Fiz a troca hoje, na verdade. Tô testando agora também, que a outra relação ovalizou, né, pra variar. A relação da Ninja 400 ovalizando. Coloquei ela com 16 mil. Vamos ver quantos mil tem agora. 29. 14 mil durou. A primeira durou um pouco mais, mas essa que eu botei aqui também, ela não estava 100% zerada. Enfim, fiz a troca aí. Não comprei mais o kit original. Aquela vez eu paguei 1.200 por ela ser um pouco usadinha, mas acho que o original tá bem mais caro. E comprei uma da marca... Caramba, que marca que é agora? Até esqueci. É 3 letras, não sei se é Vax, Vox, Vix, sei lá. Eu coloco aí a imagem do logo aí. Vamos ver se vai aguentar, né? Se aguentar 10 mil quilômetros já tá bom, porque o original aguentou 15 e é o dobro dessa aqui. Eu paguei 500 pila, 480, 500 pila nessa aqui. Então vamos ver aí quanto que vai aguentar. Então tô testando bastante coisa hoje. Embreagem, relação, mola, esse suporte aqui. Nossa Senhora. Essa 470 é muito ruim. Vamos fazer o quê? É o caminho mais perto aqui. Colocando a molinha ali no cabo da embreagem, ali embaixo no motor, já senti uma diferença bem legal. Não fica aquela folga chata aqui no manete.
Então deu boa, rapaziada. Consegui testar a embreagem, não patinou nenhuma vez. Quarta, quinta, sexta, acelerando forte. Nas trocas de marcha também não patinou. Fiz troca sem embreagem também, como se fosse kick shifter, também não patinou. Então pode ser que o problema não esteja 100% resolvido, mas pelo menos por enquanto eu não vou ter problemas, eu acredito. Testei top speed também, no lugar que eu sempre testo lá. Não deu muito certo. Acho que deu 200, 201. E na volta, espero que tenha filmado. Eu testei em outro trecho lá que eu não tinha testado ainda. Tem uma descidinha um pouquinho maior. E aí eu acho que na volta o vento tava a favor também. Na ida tava com. E aí pelo que eu vi uma hora no painel lá, deu 207. Não sei se chegou a dar mais, mas pelo que eu cheguei a ver, deu isso. A última vez acho que tinha dado 204, 205. Então acho que tá bom, né? Queria que desse mais, queria, mas não vou ficar dando top speed toda hora mesmo. Acho que se tiver um lugar bom mesmo pra andar, ela dá mais. Deve chegar perto do limitador, porque eu senti que ela parece que ficou melhor com essa troca da relação aí. Ela tá mais leve, parece, não sei explicar. Só que chega no final ela não tem aquele gás todo. Mas é isso aí, tá bom do jeito que tá. Deu pra andar bem hoje, de boa. Quase deu ruim lá por causa do caminhão lá, né? Não sei se vocês viram aí, se eu coloquei o trecho no vídeo também. A sorte é que eu peguei ele num trecho que dava pra ver ele mais longe assim, né? O caminhão tava bem devagar. Se fosse numa curva muito fechada, eu teria dado na traseira dele. Mas é isso aí então, pessoal. Vou me despedindo aí. Não esqueçam de se inscrever, dar um like no vídeo aí pra ajudar. Provavelmente o próximo vídeo vai ser da viagem aí pra São Paulo. Se der tudo certo, o tempo ajudar, né? A ideia é fazer um curso lá, fazer um track day também. Mas o tempo tem que colaborar, então espero que dê tudo certo aí. Então é isso, valeu pessoal.